Olá, eu sou Giovana Cunha e começa agora o Destaques TST, o programa que deixa você atualizado sobre as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, de acordo com a seção 2 de dissídios individuais, o recolhimento de custas processuais tem que ser feito, mesmo que as partes não sejam intimadas a pagar. Entenda a decisão. As custas processuais são taxas jurídicas que as partes têm que pagar pela prestação de serviço nos julgamentos de ações. De acordo com o artigo 789 da CLT, as custas equivalem a 2% do valor da causa. Então, no momento que foi fixado o valor da condenação na sentença, aí nasce a obrigação da parte e já a ciência dela para efetuar o recolhimento das custas. Quando as custas não são recolhidas, ou a menor, ou a destempo, ou totalmente omisso o ato, incorre em deserção. O Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro teve um mandado de segurança negado pela Justiça Trabalhista porque não pagou as custas processuais. O sindicato se defendeu dizendo que não foi intimado para qualquer pagamento e que o TRT do Estado não fixou nenhum valor. Por isso, o mandado de segurança deveria ser aceito. O caso veio parar no TST. A relatora, a ministra Maria de Assis Calcin, não deu razão ao sindicato. Para ela, a exigência do recolhimento das custas processuais está de acordo com a jurisprudência trabalhista, que prevê ser responsabilidade das partes recolher as custas. E se esse valor não for fixado, deve ser respeitado o percentual de 2% do valor da causa. Portanto, tendo sido atribuído pelo impetrante o valor de R$1.000, entendi que deveria ele ter recolhido, independente de intimação, o valor de R$20 a título de custas processuais. Como não o fez, entendi que estava deserto. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora. O ministro Emanuel Pereira e a juíza convocada Maria Doralice Novaes divergiram, com o entendimento de que o pagamento e valor das custas deveriam ter sido fixados pelo TRT do Rio de Janeiro. A comprovação do pagamento das custas processuais se faz necessárias apenas quando expressamente fixadas na decisão recorrida. Eu entendo também que não há se falar aqui em deserção, já que não houve a condenação. Mesmo que tenha sido por omissão do julgado, nós aqui não poderíamos suprir essa omissão para condenar em algo que a parte não foi condenada. Agora, acompanhe o julgamento do caso. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria de Assis Calcin, processo AGRO 637900, dígito 38 de 2008, em que são partes Sindicato dos Empregadores em Estabelecimentos Bancários de Niterói e Região e José Raimundo Rebelo Muniz. Ministra relatora. Senhora presidente, já sabedora de que haverá, então, uma divergência do ministro Emanuel nesse processo, eu vou aqui fazer uma explicação um pouco maior. Eu indeferi o recurso ordinário, senhora presidente, eu deneguei seguimento ao recurso ordinário porque entendi que não haviam sido recolhidas as custas do recurso. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região denegou a segurança postulada pelo sindicato. E, embora não tenha fixado o valor das custas, entendi eu que a hipótese tem previsão no artigo 789.2 da CLT. Em sendo julgado improcedente o pedido formulado no processo de conhecimento, as custas incidirão à base de 2% sobre o valor da causa. É o que propugna o item 2 do artigo 789 da CLT. Portanto, tendo sido atribuído pelo impetrante o valor de R$1.000, entendi que deveria ele ter recolhido, independente de intimação, o valor de R$20 a título de custas processuais. Como não o fez, entendi que estava deserto. E eu estou aqui agora, neste agravo, propondo a manutenção desse despacho, invocando não só um precedente que reputo similar a este, da lavra do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, aqui dessa subseção, julgado ainda neste ano
em 11 de fevereiro, senhora presidente. E, por fim, ainda entendo que o meu despacho está de acordo com o OJ 142 dessa SDI 2 e ainda com o OJ 27 da SDC. Por isso que estou propondo negar provimento ao recurso. Eu consulto se há divergência. Manuel Perena. Senhora presidente, eu quero primeiro me desculpar com a ministra Calce em ter antecipado, inclusive, o voto. Eu iria entregar o voto divergente antecipadamente à ministra Calce, mas houve aquela nossa conversa ali na sala de togas que foi uma preocupação a mais que tivemos e isso impediu que eu tivesse a oportunidade de entregar o voto divergente. Mas eu estou mantendo, senhora presidente, porque eu entendo que em mandado de segurança o recolhimento das custas processuais para fim de preparo do recurso ordinário somente é exigível quando as custas forem expressamente fixadas por aplicação analógica da OJ 104 da SDI 1. Conquanto o aludido verbete traz da majoração do valor da condenação, revela a necessidade de que o ônus processual do recolhimento das custas seja explicitamente imputado à parte pela Corte Julgadora de origem. Eu ressalto que, tratando-se de mandado de segurança, e aqui me parece que é um RO, como não se há de falar em valor da condenação, pois seu escopo é apenas sustar ato ilegal ou proferido com abuso de poder, remanesce a aplicação da orientação jurisprudencial por sua parte final no que toca à fixação das custas. Eu entendo ainda que a fixação e cálculo expresso das custas processuais são situações distintas. Fixação expressa consiste na imputação explícita do ônus processual do recolhimento das custas processuais a uma das partes, que não pode ser presumida pelo recorrente, porquanto demanda exercício decisório do julgador ante a possibilidade, por exemplo, de existir um pedido de justiça gratuita. Cálculo expresso, por seu turno, relaciona-se à concretização do artigo 789 da CLT, cujo critério deve conhecer a recorrente a teor do artigo 3º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Eu esclareço que, nesse sentido, já decidiu esta egrégia SDI 2, em acórdão da minha lavra, no processo 353.800, dígito 53, oportunidade em que, analisando preliminar de deserção suscitada pelo recorrido em contrarrazões, eu rejeitei-a com base nesse fundamento. É idêntica a hipótese em que também não houve majoração do valor da causa pelo regional no mandado de segurança, há precedente do ministro José Simpliciano, no ROAG 34.600, dígito 10, publicado em 30 de outubro de 2008. No citado processo, o caso era ainda mais emblemático, pois as custas foram expressamente calculadas em decisão monocrática e, havendo reforma decorrente de provimento de agravo regimental no TRT, não houve fixação expressa, ou seja, a inversão das custas que registre-se nunca foram recolhidas, consignou o ministro Simpliciano, que, aspas, seguindo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte Superior, no sentido de que a comprovação do pagamento das custas processuais se faz necessárias apenas quando expressamente fixadas na decisão recorrida, a orientação jurisprudencial 104 da SDI 1, entende-se que, diante dos fatos acima relatados, não há deserção a ser declarada.
Fecho aspas. Por fim, assevero que o precedente do ministro Vieira de Mello, elencado no douto voto da ministra relatora, como ela mesma acentuou, revela base fática distinta, pois naquele voto o ministro Vieira examinou em ação rescisória a ausência de cálculo expresso das custas e não de fixação expressa, conforme revela a leitura daquele acórdão. Tal circunstância, no meu modesto entendimento, é razão bastante a obstar a aplicação analógica da mesma razão de decidir. Assim, senhora presidente, senhores ministros, pedindo a máxima vênia à ministra Couce, eu divirjo, entendendo que seria o caso de dar provimento ao agravo regimental, rejeitando a deserção. Esse é meu voto, senhora presidente. Não, ministra relatora. Senhora presidente, eu só esclareço que eu entendo que as hipóteses ali elencadas pelo ministro Emanuel não se compadecem com o processo que estamos examinando. Aqui foi denegada a segurança. Foi denegada a segurança. O valor fixado na petição inicial era de R$1.000. Então, não haveria por que majorar ou diminuir, ou seja, aqui não tem aplicação ao J104. Portanto, que eu estou pedindo vênia também à Sua Excelência, mantendo o meu voto. Estabelecida a divergência, eu passo a tomar votos. Desembargadora Doralice. Pois não, senhora presidente. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver equivocada, a decisão de origem não condenou o pagamento de custas processuais. Ao que me parece, efetivamente, o reclamante não foi condenado em pagamento de custas. Seria hipótese diferente se houvesse o pagamento a condenação em custas que não teriam sido fixadas, mas não houve pagamento, aliás, condenação em custas. De forma, senhora presidente, que eu entendo também que não há se falar aqui em deserção, já que não houve a condenação. Mesmo que tenha sido por omissão do julgado, nós aqui não poderíamos suprir essa omissão para condenar em algo que a parte não foi condenada. Acompanho a voto da divergência, senhora presidente. Quem recorre tem deveres processuais. Essa matéria é regulada na CLT. Aos pressupostos extrínsecos, aos pressupostos intrínsecos. Dentre os pressupostos, de forma expressa, o artigo 789 não deixa dúvida. Diz o parágrafo 1º do artigo 789 que as custas serão pagas pelo vencido após o trânsito. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recurso dentro do prazo execução. Então, isso é um dever. Alguém pode se isentar? Pode. Quando? Se não há valor à causa, se o valor é aumentado. Agora, a lei foi feita, estabeleceu-se um critério. Qual é o critério? O critério estabelecido pelo artigo 789 é, quando no caso de procedência, sobre o valor da causa. Quando o valor foi indeterminado, sobre o que o juiz fixar. Mas aqui há valor fixado. Qual é o critério? Então, o critério é o caput do artigo 789. Então, não precisa fixar nada. E ele tem obrigação. E obrigação porque a lei assim o determina. Isso é preparo, tecnicamente. Então, não há o devido preparo. Não há nenhum equívoco. O juiz não precisa fixar, precisa intimar. Eu não vou nem dizer que ninguém pode alegar desconhecimento de lei, mas advogado tem de cumprir lei. Recurso, aliás, o Ministério da Pelusa nós temos de ser rígido em recurso. Se estabelece o pressuposto, nós temos literalmente. Eu acho que, primeiro, a hipótese descrita no acordo, na ementa do ministro Vieira de Mello, eu não participei de julgamento, não, mas eu acho que é tal qual. Tal qual. E segundo, quer que não fosse. O problema é previsão legal. Sorte que, por esses rápidos fundamentos, eu acompanho a eminente relatora. Ministro Luiz Felipe. Senhor presidente, senhores ministros, a interposição do RIT não dispensa a observância do artigo 282 do Código de Processo, em que
se torna imprescindível a dedução do valor da causa, como salientaram o ministro Carlos Alberto, salvo as hipóteses que não há possibilidade de fixação, conforme previsto em lei. Razão pela qual fixou-se o valor de R$1.000 quando do ajuizamento do presente mandado de segurança. Denegada a segurança, sucumbiu o impetrante, em sucumbindo, para a interposição do recurso ordinário, como requisito extrínseco de admissibilidade deste, caberia o recolhimento das custas no importe de 2%, porque se equipara à hipótese de improcedência, razão pela qual não há necessidade de comando legal a especificar o valor objeto das custas, porque ele decorre de imperativo da lei, que diz que é 2% sobre o valor dado à causa. A hipótese da súmula 104, da OJ 104 da SDI 1 é inteiramente diversa. É quando o tribunal acresce, ou a decisão acresce a condenação, e é necessário a liquidação do valor para efeito de recolhimento das custas, porque aí se cuida de diferenças e não de recolhimento. Razão pela qual, a meu juízo, a consoante precedente anterior, de fevereiro de 2011, entendo sim que há deserção do recurso. Peço vênia e acompanhe a eminente relatora. Eu também peço vênia a divergência, acompanho a relatora, porque não se trata aqui de acréscimo do valor da condenação, mas de consideração daquele valor já definido, né, na petição inicial. Proclamo que, por maioria, vencidos os excelentíssimos ministros Emanuel Pereira e Maria Doralice Novaes, a sessão negou o provimento ao agravo nos termos propostos pela ministra relatora. E veja no próximo bloco, SDI 1 discute o uso da internet nos processos trabalhistas. É daqui a pouco. Até já.